Bem-vindas ao Mulheres do Business, um podcast voltado para mulheres que empreendem ou que querem empreender no exterior. Eu sou a Tatiana Metran e o tema de hoje é: prudência é inimiga do risco nos negócios? Ninguém pode prever o futuro, mas podemos estimá-lo. Plausível, consistente e com visões sobre o que pode acontecer lá na frente. As melhores estimativas provocam insights e invocam a ação. Nessa segunda temporada do Mulheres do Business, eu fiquei me perguntando: quais são as habilidades que uma empreendedora precisa cultivar para o futuro? Pistas para o futuro estão espalhadas à nossa volta. Basta sabermos escutá-las. Trabalhando com vários empreendedores e líderes, homens e mulheres de várias partes do mundo, eu percebo que os melhores sempre utilizam suas habilidades para pensar adiante, imaginando e criando agora estruturas que serão apreciadas no futuro. Cada uma de nossas habilidades tem uma ligação com o passado e com o presente. O escritor William Gibson diz: o futuro já está aqui, ele só está mal distribuído. Já que está por aqui, que tal escutá-lo? Que tal se isso fosse feito através da experiência de mulheres que já estão sintonizadas com o futuro enquanto lidam com o caos do presente? Essa é a proposta das próximas conversas que vamos ter no podcast. Que habilidades vamos levar para o futuro dos nossos negócios? Começamos então com a prudência. Uma habilidade empoeirada que quase ninguém tira para dançar, mas que, segundo o filósofo francês André Comte-Sponville, é a mais moderna de todas, ou melhor, aquela habilidade mais necessária nos tempos modernos. A prudência é a memória do futuro. Ela prevê e calcula. É a arte de levar em conta diversos fatores antes de se tomar uma decisão, o que separa a ação do impulso. Jorge Ben já dizia, meu bem, prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. E para falar sobre prudência e dinheiro no bolso, eu convidei a Verena. A Verena Cordeiro é investidora há 14 anos no mercado norte-americano. Trabalha desde 2006 como consultora especialista em trust para clientes de alta renda, além de empresária e fundadora da Navy Invest. Atualmente, a Verena dedica uma boa parte do seu tempo a ajudar milhares de pessoas, tanto residentes quanto não residentes nos Estados Unidos, a investir na maior economia do planeta, compartilhando todo o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos em seus cursos online sobre educação financeira e investimentos na Bolsa de Valores norte-americana. Baiana, do sorriso cativante, papo reto e dona do sotaque mais gostoso do planeta, é uma honra para mim te dar voz, Verena. Bem-vinda. Ai, obrigada. Verena, vamos falar do business? Vamos. Em uma das suas entrevistas, você comentou que se aposentou financeiramente, aos 28 anos. Conta mais sobre essa aposentadoria precoce e o que isso tem a ver com a sua vinda para os Estados Unidos? Minha família, de forma prática, venceu, saiu do sertão e venceu. Eu comecei no Citibank, na área de cartão de crédito, com 18 anos, e apesar de estar estudando jornalismo naquela época, eu sempre trabalhei com finanças. E eu sempre tive aquela questão, de juntar, de pensar no futuro por conta do meu pai, então é uma coisa meio familiar. Eu tive aquela coisa da escassez, minha família veio do sertão, eu tinha muito essa mentalidade limitante, até um tempo atrás, confesso, e eu sempre achava que ia acontecer alguma coisa, ia acabar, lá em casa, desde pequena, sempre, a gente nunca teve nada em abundância, então eu cresci com esse sentimento de que uma hora ia acabar, a gente ia perder. Tem uma história também na minha família que minha mãe, ela trabalhou 25 anos no Banco Econômico, o banco faliu, então eu sempre vivi altos e baixos na minha infância, e isso eu carreguei para a minha vida. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um pensamento muito de escassez, então eu juntava muito, eu era aquela que, até quando eu tinha condição, que eu comecei a trabalhar numa grande agência de investimento em Salvador, eu levava marmita, e sempre foi assim, conquistando as minhas metas. Então, com 20 anos, eu realizei o sonho do carro bacana aí que tá, do apartamento com 21 anos, eu comprei meu apartamento. Depois disso, eu trabalhava na área de seguro, eu saí do Citibank, aí fui trabalhar com carro, vendendo carro numa concessionária de carros importados, e com 19 para 20 anos eu entrei na área de seguro de vida. Eu comecei vendendo seguro de vida internacional.
Eu sempre fui muito boa vendedora, eu acho que isso me ajuda em muitas áreas da minha vida, até hoje no digital, transferindo até um pouco disso para o digital, me ajuda muito essa questão de vendas. E aí eu recebi o convite para ir para a área de investimento com 21 anos. E a área de investimento meio que expandiu aquela pandurismo que tinha dentro de mim. Eu fiz, uau! Até então eu vendia seguro, acumulava dinheiro, mas eu não era uma investidora. Eu até tinha ações desde os meus 18 anos, eu tinha ações da Vale, da Petrobras, mas não era nada assim pensado, articulado, entendendo de mercado. Então essa questão do investimento me trouxe muito sentimento de gestão patrimonial, que foi o que essa empresa me treinou para eu trabalhar com clientes de alta renda. Então, eles bancavam muito essa questão de curso, educação, eles investiram muito na gente e eu aproveitei todas as oportunidades. Então, desde essa época eu pensava, poxa, agora eu tenho uma grana bacana, estava trabalhando, ganhando uma grana bacana, agora eu preciso fazer esse dinheiro trabalhar para mim. E foi aí que quando eu comecei os treinamentos para aprender a montar portfólio para os clientes, eu fui fazendo para mim também, com toda aquela grana que eu comecei a ganhar. Com 22, 23, 24, 25, 26 anos, cada ano eu ganhava prêmios, eu comecei a expandir meu network em Salvador. Chegou um momento que eu tinha as maiores contas do Nordeste, eram minhas, eu trabalhei com donos de grandes construtoras, aumentei meu networking, e nisso eu fui acumulando capital. E aí, depois de um tempo, eu sempre digo assim, né, que Estados Unidos nunca foi um grande sonho, eu sempre digo que era mais o sonho de meu pai e da minha irmã, né, do que meu sonho. Meu pai sempre sonhou com Nova York, Nova York, ele sempre jogou na Mega Sena, ele dizia, meu Deus, se eu ganhar na Mega Sena, a gente vai morar na Quinta Avenida, e todo mundo, pra lá que vamos. é pra lá que nós vamos. E minha irmã também, ela a vida inteira foi excelente aluna, melhor no inglês, e eu nunca fui boa aluna no inglês, e eu sempre fiz espanhol. Fiz um mestrado de economia, inclusive, na Argentina, mas nunca foi a minha pegada Estados Unidos e inglês. Eu sempre queria assim, Verena, qual era a sua grande meta, né? Eu sempre dizia assim, para uma pessoa que veio do Nordeste e começou, o primeiro negócio foi vendendo geladinho na porta de casa, o meu sonho era casar, arrumar um namorado bacana, ir lá conseguir um empreguinho lá em Salvador, morar perto da minha família, e era isso que eu tinha, e o meu destino foi mudando. Eu sempre digo assim, eu nunca tive grandes metas, até hoje que eu tô com um negócio novo, eu não tenho aqui aquela meta assim de dizer, uau, eu vou ficar, sei lá, bilionária, milionária em dólar. Eu sempre tenho projetos que eu quero que dê certo. Eu sempre foco muito nos meus projetos. Falando lá, fechando o ciclo da aposentadoria, eu juntei uma grana que eu considerava que era o dinheiro que eu poderia sobreviver caso eu ficasse desempregada. Não é, 28 anos, está aposentada, está multimilionária, não. Mas eu acumulei na minha conta de investimento uma grana que eu pudesse pagar o condomínio do meu apartamento na época, a conta de luz, conta de água, fazer mercado, pagar gasolina, seguro do carro. Eu montei um cálculo de minhas contas básicas. Se hoje, game over para a Verena, o que é que ela faria? Ela teria que ter uma graninha para essa grana para se manter. Então, de 27 para 28 anos, eu já estava meio que aposentada e aqueles sonhos daquela menina do sertão meio que já tinham se realizado. Viajei, conheci o mundo, conheci países que eu queria. E agora, o que é que eu vou fazer? E eu sempre admirei muito uma pessoa na minha empresa, que ele é o diretor da América Latina. Ele falava inglês e morava em Miami. E aí eu falei, caramba, eu acho que eu tenho condição de chegar onde ele está, mas eu preciso do inglês. E aí, 2 anos antes, eu comecei a estudar inglês, eu comecei a ser muito determinada para o inglês, e eu sempre digo assim, eu nunca fui uma pessoa muito determinada nos estudos, fazer assim, eu quero ser a melhor aluna. Eu sempre tive metas, exemplo, por que eu quero ser a melhor aluna? Porque isso vai me trazer isso. Eu quero hoje ser uma grande comunicadora, porque eu ajudo os meus alunos. Então, eu nunca tive esse sonho de, ser a melhor aluna por ser. Eu sempre tenho metas e eu faço whatever it takes para eu conquistar essas metas. E em 2013, no início de 2013, eu fui premiada como uma das melhores consultoras da América Latina, no mercado financeiro, e aí eu fui para a Irlanda receber um prêmio. E eu pensei, poxa, a companhia já está me levando para a Irlanda, já vou para a Irlanda, por que não ficar em Londres, que é do lado, e ficar 3 meses estudando inglês? Foi aí que eu me organizei e decidi ir para Londres. Quando eu cheguei em Londres, eu recebi uma ligação de um grande amigo meu lá de Salvador, que estava em Nova York. E aí ele falou assim, ele sempre me chama de Loura até hoje. Ele fala, Loura, por que você não vem para Nova York, mercado financeiro, capital do mundo? Eu falei, Nova York deve ser muito caro os cursos de mercado financeiro aí. Aí ele começou a olhar coisas para mim, não é. Aí consegui um quarto para mim, na casa de um americano amigo dele. E aí eu comecei a voltar a refazer minhas contas, enquanto eu já estava lá em Londres. E aí, do nada, eu fiz, sabe de uma coisa? Liguei pro meu pai. Meu pai é o seguinte, surgiu uma oportunidade para eu ir para Nova York, que você tanto sonha. A diferença não é muita.
que é que você acha? Aí ele falou o seguinte pra mim, ele falou, ó, você já tá gastando, já tá aí, vai logo pro melhor. O melhor é Nova York, vai pra Nova York. E aí, aterrisei em Nova York. E nunca mais deixou Nova York. Ou Nunca Nova mais, York nunca mais deixou você. nunca mais me deixou. Você falou no seu pai, né? E assim, eu sei que você também falou essa coisa da sua conta no Instagram, onde você posta ali várias informações sobre o que você está fazendo hoje. O seu Instagram é o @verenooficial. Tem um mote que eu adoro, que é o Ricos na América. Adoro quando você fala, vamos lá, Ricos na América, é a guerra. Eu acho isso incrível. Eu fico faca nos dentes e sangue nos olhos cada vez que você fala isso. E ali na sua conta do Instagram você divide, né, algumas coisas também suas pessoais, não só as informações sobre investimento no mercado financeiro. E um dos seus posts me chamou muita atenção, que inclusive foi ele que deu origem aqui a esse nosso papo, né, em que é uma foto sua e que você relata ali o que o seu pai te disse lá em 2013, quando ele foi te deixar no aeroporto. Minha filha, seja muito prudente, pois se algo der errado, infelizmente, eu não poderei te ajudar. Aí eu pergunto a você, Verena, vivendo aqui já há 8 anos, né, nos Estados Unidos, trabalhando nessa área que você gosta, nessa área de mercado financeiro, o que é ser prudente para você? Primeiro, você escutou seu pai? Você foi prudente? E o que é ser prudente para você? Eu escutei e escuto até hoje. Para mim, o que é ser prudente? Eu sempre digo para os meus seguidores, para os ricos na América, eu digo, pessoal, a gente pagou um preço alto para estar fora do nosso país. Então a gente tem que, primeira coisa de ser prudente, a gente tem que fazer essa aventura, né, entre aspas, valer a pena. E o que é ser prudente? Quando eu desembarquei em Nova York, eu sabia que, aquela coisa de quando a gente é adolescente, né, que eu não poderia me envolver com más amizades, que eu não poderia viver de rooftop em rooftop, que eu não poderia gastar tudo que eu trouxe. Eu saberia que eu tinha que achar um meio de ganhar dinheiro nesse país. Eu sabia que enquanto eu não encontrasse o meu caminho, eu não poderia me deslumbrar, porque eu sinto que Nova York é uma linha muito tênue. Eu tenho muitos amigos que eu adquiri quando cheguei aqui e muitos se perderam. O que é se perder, Verena? É aquele se perder que você chegou com um objetivo, você chegou com aquela lista de sonhos, e quando você vê depois de um ano, você está em outro caminho, fazendo outra coisa, você se perdeu. Eu sempre tive as minhas metas muito bem desenhadas, e ser prudente para mim era todos os dias lembrar do que meu pai falou, e honrar tudo que meu pai fez por mim durante a minha vida, e pensar o seguinte, não é questão de voltar perdedora no intuito da vaidade, mas o que eu digo de voltar perdedora? É você fazer a sua família que se esforçou tanto por você, que lutou, minha família que saiu do sertão, que venceu em Salvador, meu pai que tem um negócio, eu fazer com que meu pai jogue tudo no lixo porque eu me dei mal aqui, ele tem que mandar dinheiro para mim, ele tem que resolver problema meu, eu me meti numa situação jurídica nos Estados Unidos complicada, e eu fazer com que minha família pague pelos meus erros. Então, quando eu digo que a gente tem que vencer, não é vencer em dizer, eu tenho que ser multimilionária. O rico na América, ele não é aquele que, tem milhões de dólares, é aquele que honrou as origens dele, é aquele que lutou e que disse, não, eu talvez não consegui o que eu queria do jeito que eu sonhei, mas até o último minuto nós lutamos em busca dos nossos objetivos. Então, quando eu digo ser prudente, é que eu me matriculei na escola de inglês, eu não perdi a aula, eu estudava depois, eu não gastava mais do que eu deveria, eu tinha dias que eu saía, eu tinha dias que eu não podia sair porque eu dizia, não, eu já gastei demais. Então eu fui prudente com relação às minhas metas e não me perdi com... Quando eu digo mais amizades, é que minha mãe trabalhava no Banco Econômico e a gente sempre foi assim, o pobre com dinheiro de estudar na escola de quem tinha uma graninha. Então meu pai sempre dizia, você tá na escola dos ricos, mas você não é igual a eles dizia isso pra mim toda semana. Meu pai dizia, pobre não tem que ter negócio de mitidez não, tem que ser humilde. As pessoas que têm condição, ele dizia, quando ela se mete em um problema, ela tem as costas quentes. O pai vai mandar uma grana, vai tirar ela da cadeia, ela, bebeu demais, foi preso na rua de Nova York bebendo no Central Park. Procurou uma briga no rooftop, se meteu em confusão, tá na cadeia, o pai vai lá, manda uma grana. E meu pai diz, e você, quem é que vai te tirar da cadeia, Verena? Então, não trabalhamos. Temos. Infelizmente não temos. Então eu ficava ligada com quem eu andava, se a pessoa ela estava envolvida com alguma coisa. Eu sabia que eu estava nos Estados Unidos, um país que a lei é diferente, faz cumprir, né, muito mais do que no Brasil. Então, o que eu digo ser prudente é você saber
como entrar e como sair sem se envolver em grandes problemas. Muito bem. Verena, para muita gente, empreender significa se arriscar. Para você, ser prudente é incompatível ou não com os riscos do empreendedorismo? Eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que, pelo contrário, ser prudente que faz com que os empreendedores que mais arriscam, faz com que eles chegam longe. Como? Você vai dizer, uau, agora é controverso que você falou, hein? Vamos lá explicar Gosto. esse negócio. Então, então o que que acontece? No mercado financeiro, o que é que eu aprendi desde cedo? Analisar empresas. Ver risco, retorno no preço, lucro, onde investir, o que é que vai dar retorno, o que é que vai dar certo. Então imagina que você está começando um negócio agora. A imprudência é você ter aquele excesso de otimismo achando que tudo vai dar certo, sem você se preparar para quando acontecer de algo der errado. Então o que é que eu faço hoje? A primeira coisa que eu faço hoje é ter uma poupuda, eu sempre falo isso para os ricos na América, uma poupuda reserva de emergência para o meu negócio. Se o Covid vier, o que é que eu vou fazer se eu ter que fechar a empresa por 3 meses? Como eu vou pagar os meus funcionários? Como eu vou pagar o meu aluguel? Então, investir e ser prudente, ele está ligado a você ter responsabilidade com essas pessoas que trabalham com você, você ter responsabilidade com seus filhos, com sua família e com o sonho até das pessoas que estão sonhando junto com você. Então, quando eu digo que eu sou prudente, é que eu olho os sonhos do meu time e eu percebo que hoje tem muitas pessoas que dependem de mim. Não só de mim como empreendedora, mas de mim como uma pessoa que está ali nas redes sociais. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade, tá? Em fazer com que os sonhos dos meus seguidores se tornem realidade, não vender sonho, eu sempre falo isso no meu canal, eu vendo muita realidade, eu até brinco, né? Eu mando eles trabalharem, quando eles fazem, como é que eu faço para ganhar isso? Vai trabalhar rico na América, que vai, o dinheiro vem do seu trabalho. Por quê? Porque tem muito falatório hoje no mercado financeiro de, ganhe dinheiro fácil, aplique em 3 meses, rentabilidade. Eu não acredito nisso. Aí tem gente que fala, mas se você não fizer essa chamada de marketing, você não vende. Eu tô crescendo muito, eu cresci 10 vezes ano passado, vendendo a realidade, que ninguém fala, dura. Tem gente que, quando eu comecei, tinha um cara de marketing que falou assim pra mim, com esse seu discurso ninguém vai comprar nada, ele disse pra mim. O que é uma realidade dura, por exemplo? Realidade dura é assim, Verena, tô devendo, o que é que eu devia fazer? Trabalhar de domingo a domingo, você não tem feriado pra você, tem feriado pra quem tem dinheiro na conta, pra quem não tem dinheiro na conta e vacilou a vida inteira, é de domingo a domingo. Não tem Natal, não tem feriado até você conquistar e pagar sua dívida. Você tá devendo aos outros? Dívida é falta de caráter. Por quê? Porque você pode trabalhar de domingo a domingo e honrar a sua dívida. Para de conversa de jeitos para 3 dicas para pagar a sua dívida. Quer ver a dica número 1? Vá quebrar suas costas trabalhando que você é novo. Vá botar seu lombo para negócio. Vá trabalhar. Domingo a domingo. Tô falando, cada vez é faca no dente e sangue nos olhos. E sangue nos olhos. Eu fico dizendo, olha, meu pai sempre falava assim pra mim quando eu era criança. Ele dizia, tem gente que fala, você só fala de seu pai, não fala de sua mãe. Sabe por quê, gente? Porque minha mãe é aquele coração de manteiga. Minha mãe era aquela que quando meu pai não tava em casa, a gente subia na cama, soltava fogos. Minha mãe era aquele lado que ela acredite no seu sonho, minha filha, vá fazer jornalismo mesmo, seja feliz. E meu pai era aquele que, negócio de sonho, acorda pra realidade. Minha mãe foi aquela que, minha avó era lavadeira, mas deu minha mãe pra uma família de gente com muita condição. E minha mãe foi criada em berço de ouro. Minha mãe é aquela que entende de música, é aquela que fala baixo, é aquela que, sabe, que botou a gente no curso de inglês, que queria que eu estudasse fora. E meu pai é aquele que veio do sertão, que nunca estudou, e que se deu bem na vida, e acredita muito no trabalho pesadíssimo, que ele acha que só isso que fez com que ele chegasse onde ele chegou. Que riqueza que é ter esses 2 personagens na sua vida. Na minha vida, e aí eu fico brincando, eu tenho umas qualidades, Rico na Meta, tem muito defeito, tem mais defeito que qualidade, mas tem umas qualidadezinhas. E uma qualidade que eu tenho, que eu acho que eu sou muito generosa, as pessoas falam, eu sou uma pessoa muito generosa até no meu time. Mesmo aquele que trabalha apagando a luz, ele tem direito a receber um bônus dos meus resultados. Então, eu me considero uma pessoa generosa, e isso vem de minha mãe é muito generosa. E meu pai é o lado mais barra pesada, sabe? Então, eu falo muito do meu pai. Chegou uma época da nossa vida que a gente já tinha uma condição melhor, que a gente tinha uma funcionária. E meu pai dizia, cama de filho meu ninguém arruma. Cama de filho meu, quem arruma o quarto e a cama é ele. Então, quando eu não arrumava minha cama ou fazia alguma coisa, meu pai dizia, você não tem direito de sair para brincar, não, enquanto você não terminar de arrumar seu quarto e suas obrigações. Então, eu sempre digo, se você está devendo, se você está ainda numa situação que você ainda não conquistou o que você queria, você não tem direito a ficar aí, voando como se fosse um passarinho, não. Tá na hora de você botar a bundinha na cadeira e só sair para curtir
quando você realizar as suas metas que você, né, determinou. Arriscar é uma habilidade que a gente desenvolve? E como? Eu acho que sim. É uma habilidade que a gente desenvolve, mas eu acredito que desenvolve em um ambiente saudável. Exemplo, o risco, ele tem que ser mensurado de acordo com cada realidade. Eu nunca pude me basear na realidade de Mariquinha que o marido dela ajuda. Então, o que é que eu fazia? Eu tenho aqui um pote, né, que eu brinco com eles, que eu uso nas lives, que tem um pote, que eu falo, enche o pote, Rico na América. Para a gente arriscar, a gente que tem as costas, só que não tem as costas quentes, a gente tem que encher o pote. Enche o pote, faz sua reserva de emergência, faz sua reserva do seu business e parte para o ataque. Mas eu não aconselho a vocês a partirem assim a cara e na coragem, dizer assim, na louca, né? Quando a gente fala, dá na louca. Ah, mas só que Flávio Augusto, que tá aí fazendo live, disse pra gente que ele começou com cheque especial. Mas você vai na estimativa, quantos ganham na loteria? Flávio Augusto é a realidade da maioria? Não. Não é, né? Então, seja prudente, porque a maior parte das pessoas que eu vejo que está com problema é porque ele foi aquele excesso de otimismo, sem ter bases realísticas. Então, eu acho que o risco, ele pode ser mensurado com a quantidade do seu pote que está cheio ou não. Eu tomo muito risco, mas hoje, graças a Deus, eu estou numa situação bem tranquila, que meu pote já está cheio, eu posso estar aqui na frente do Instagram, que eu estou tranquila e eu estou mensurando o meu risco. Eu sempre que eu invisto muito, eu tenho algo aqui que está me segurando e me botando meu pezinho no chão e dizendo não. Se isso aqui eu perder tudo, nisso aqui que eu estou investindo, eu ainda tenho isso aqui para recomeçar. Eu tô considerando isso aí como sendo da sua prudência. Então, acho que isso te ajuda. Você que já tem uma carreira consolidada fora do Brasil, né? Acho que esses são os seus momentos em que a prudência ela tá te ajudando, Tá me ajudando. inclusive o risco. Me fala um momento que a prudência não te ajudou, que você acha que ela te fez perder ali um bom momento. Eu acho que a prudência, ela não me ajudou quando tipo assim, hoje eu não acho que isso foi um erro, tá? Não é um erro, porque eu sou muito feliz de ter me formado, eu tenho também um diploma de jornalista. Mas hoje, se eu voltasse atrás, eu faria já direto a faculdade de finanças, porque eu escutaria meu pai. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, o pai, ele enxerga além do que o filho consegue enxergar. O pai, ele tem experiência e vivência. E quando meu pai, ele virava para mim e dizia, você não vai arrumar um emprego quando você se formar, tudo que ele falou se cumpriu. Tudo. Ó, eu nunca consegui trabalhar na área, por quê? Porque quando eu me formei, eu estava ganhando uma grana no mercado financeiro. E aí eu ficava olhando ali aquele salário de jornais e dizia, ai, senhor, vou ficar escrevendo texto. E a gente sabe o quê? A gente vive o sonho do jornalismo, né? Que é aquele sonho, eu vou escrever o que eu quiser, eu vou ter um blog de sucesso, eu vou ser apresentadora de TV. E você vê que a primeira coisa que, quando você começa no mercado de trabalho, você percebe o seguinte, você não escreve o que você quer, você escreve o que o jornal quer. Quando você vai cobrir uma matéria, tem que ser do jeito que eles querem, aí você volta com a matéria linda e maravilhosa, aí tem um editor que vai cortar 90% da sua matéria. Então, eu comecei a me frustrar, e aí eu montei meu blog, eu fiz, o jornalismo vai pro ralo, não posso falar o que eu quero. O que Verena vai fazer? Eu continuei no mercado financeiro, e montei o meu finado blog lá há 8 anos atrás, chamado Invista Nessa Viagem, que era onde eu tinha voz. As pessoas criticam o capitalismo, mas o capitalismo ele é extremamente democrático. Por quê? Por conta disso que a gente tem acesso ao Instagram, a gente tem nosso Instagram, a gente tem nosso Facebook, a gente tem voz nessa era da digital, da tecnologia. Eu comecei a ter voz. E aí, aquela frustração que eu tinha de ser jornalista, eu gosto de tirar foto, eu gosto de escrever, eu fui trazendo, eu trago um pouco também pro meu canal de finanças, que é o que você falou. É o jeito de eu escrever, é humanizar a história do brasileiro, é humanizar a história do nordestino, dizer que tem muito sofrimento naquela região, a gente não tem aquela oportunidade. Exemplo, você fala, não, em São Paulo eu também moro lá na Zona Leste. Gente, é completamente diferente. Você pode chegar lá no Itaim, nos Jardins, e botar o seu currículo e contar com a sorte. Quem mora no sertão não tem essa oportunidade. Então, eu vivi essa realidade, e eu acho que o nordestino é muito forte. Todo lugar que o nordestino raiz, tá? Não é aquele, eu sei, não é aquele que viveu em Alphaville, não. O de Alphaville já tá mal acostumado. Já tá organizado. Já tá organizado. O desorganizado lá do Nordeste, ele é muito resistente. E aí que eu criei a hashtag dos ricos na América. Nós somos resistência.
Por quê? O imigrante, ele é a resistência. Ninguém consegue morar fora se você não for resistente, mesmo se você tenha muito dinheiro. Eu digo que o imigrante é onde o pobre e o rico se encontram na mesma situação. É saudade da família, é a questão de você não sentir que você pertence a esse lugar, independente de quão rico você esteja. Sempre vai ter alguém nos Estados Unidos mais rico que você. Então eu digo que nós somos resistência. Por quê? Quem não resiste, desiste. Quem desiste foi por falta de resistência. Para você vencer em qualquer coisa na vida, você precisa resistir. Eu tenho histórias de sucesso de mulheres na minha família, né? Minha família é uma família de mulheres fortes. As irmãs de meu pai, a maioria, são bem-sucedidas. Eu tenho uma tia minha que ela saiu do nada no Nordeste e ela foi diretora da Receita Federal, lá em Salvador. E a minha família é uma família de mulheres fortes. E as histórias lá na minha família era a minha tia dizendo que ela dormia na Biblioteca Central para estudar para o concurso da Receita Federal. Aí ela saía de casa, a gente, como eu falei, viemos de uma família muito pobre, a gente não tinha dinheiro para pegar ônibus, a gente ia andando para a biblioteca, voltava andando. Então eu sempre digo assim, o resistente vence. Ele resiste à competição, ele resiste ao frio, ele resiste, ele simplesmente resiste, permanece e vence. Eu digo para os ricos da América, você não precisa acelerar, você não precisa andar para trás, você precisa resistir. O Covid veio aí, levou os que não era resistência para o Brasil. Aquele resistência, aquele que se preparou, aquele que está resistindo a esse momento difícil, ele vai vencer, porque o sol vai voltar a brilhar. E os que estão aqui no momento que o sol brilhar, vai, né, ter sucesso aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque daqui que os outros voltem, você já pegou aquela vaga ali que não tem. Você tá entendendo? Então eu acho que a nossa hashtag é resistência, resistam. Enquanto uma pessoa que veio de Goiânia, né, que eu vim de Goiás, eu te abraço de máscara porque eu entendo exatamente o que você está falando. Acho que faz todo sentido. Verena, você tem inúmeros testemunhos de mulheres que vivem em todos os cantos dos Estados Unidos e que relatam a diferença que você faz na vida delas. Você dá a elas ferramentas ligadas à educação financeira, você as empodera. Muitas delas estão abrindo seus próprios negócios, porque eu, inclusive, já vi algumas, você faz as lives, né, semanais, e vários desses testemunhos que você tem são mulheres que vêm para dizer a diferença que você fez na vida delas. A que você atribui o sucesso desse seu método de ensino, que você já falou aqui, né, sobre essa sua vontade, sua necessidade de sempre trazer mais, a sua comunicação que veio através da faculdade de jornalismo, dos exemplos que você teve na sua casa de mulheres fortes, mas qual que é o seu molinho secreto? Conta pra gente. Eu acho que é humanizar o produto, porque são pessoas. Toda vez que eu olho pro meu Instagram, eu fico, uau, são pessoas, seres humanos. Então, assim, muitos cursos de finanças que eu assisti, eu comprei basicamente, não vou dizer todos, né, que eu não vou ser nesse nível, sempre tem mais um, mas os líderes de mercado eu comprei o curso deles. E eu sempre me perguntava, o que eu posso fazer de diferente? E eu acho que humanizar, porque o imigrante, ele não é mais brasileiro e ele não é americano. Ele precisa da história dele ser humanizada, porque ele é individual, ele tem uma história individual. Ele já não pode mais investir no Brasil, porque não é o lugar que ele nasceu, ou não é o lugar que ele está vivendo nesse momento. É o lugar que ele nasceu, mas não é onde ele está construindo a família dele, a empresa. Ele está hoje nos Estados Unidos. Mas ele também não é americano. Então, quando eu falo para minha audiência, eu falo como se a Rica na América ela estivesse aqui comigo. Eu falo com ela, dando um conselho, falando para ela o porquê que ela precisa investir. Então, quando você fala assim, aqui tá a técnica você pode achar na internet. Você pode entrar aí no Google e você pesquisar. Mas a maioria das ricas na América, elas acham que elas não podem. Elas acham que elas são imigrantes, que elas não vão entender o mercado americano. Elas acham que elas têm que ficar no subemprego. Muitas delas, eu não tô falando da pirâmide, né? Tem muita pessoa que vai dizer, mas eu não tô nessa situação. Mas quando a gente olha a pirâmide, a maior base da pirâmide dos imigrantes são essas pessoas. Ela já esqueceu que ela tem que ir para uma faculdade, ela acha que ela tem que continuar naquele emprego. Então ela já tá naquela situação de, aquela coisa que o pessoal fala, daquele sentimento de vira-lata, né? Do brasileiro se achar menor que o americano e ele achar que ele merece e que ele deve estar naquela posição. Então a primeira coisa que eu digo para eles é que eles podem, que eles conseguem e que elas não conseguiram até hoje por falta de resistência. Elas desistem, elas delegam, elas acham que o marido sabe mais, que o filho sabe mais.
Elas não acreditam nelas mesmo. Eu falo, epa, parou essa história de negócio de marido. Marido não vai fazer nada pra você. Não é que ele não possa, porque eu acredito muito na família. Mas eu acredito que se o seu marido vier a faltar, quem vai organizar essa família? Porque eu trabalhei com seguro de vida. E uma coisa que tocou muito no meu coração é que quando os maridos morriam, as mulheres, elas perdiam quase tudo que tinham ali nos negócios. Aí você fala, porque mulher não sabe empreender. Não, é porque ela não se envolve. Quando ele morre, ela não sabe para onde vai. Ela não sabe nem onde está a pólice de seguro. Então, o que é que eu digo para ela? Acabou, Rica na América. Você é a leoa. Você é a capitã do seu navio. As finanças é um projeto familiar. Não é o seu marido sozinho, não. É você e ele. É uma parceria. É você, ele e seus filhos. A gente está no campo de batalha. A sua casa é o seu quartel-general. A sua família é o seu time, é o seu exército. E é vocês juntos que vão partir para o ataque, tá? Então, vocês que têm que acreditar. Eu não sei. Eu também não sabia tanta coisa, eu não sabia de rede social. É todo dia na resistência. Verena, eu não sei. Isso daí é a fala delas, né? Que até isso eu já sei. Verena, eu não sei esse negócio de analisar a empresa. Lógico, criatura, você nunca analisou nenhuma empresa, Rica na América, você não analisa nada, você tá aí na boa vida, você quer aprender aonde? Vamos analisar 100 empresas comigo, para você ver que você sabe? Aí elas fazem comigo dentro do curso. Outra coisa que eu digo, eu não gosto desse negócio de você ficar muda, não. Eu gosto de aluna assanhada. Minhas alunas são tudo assanhadas. Elas fazem festa na live. Eu quero te ouvir. Você tem voz. E eu digo para elas, ontem mesmo a gente fez a última aula ao vivo, eu falei para elas o seguinte, eu olhei nos olhos dela, que eu olho na câmera, ainda tem isso, eu olho na câmera, olho no olho dela, vou chegando pra perto, tiro a câmera, boto dentro do meu, eu tô te olhando nesse momento, a gente vai começar a nosso novo lançamento, que vai ser o tratamento de choque. Vocês estão se formando, vocês são veteranas, e eu quero todo mundo lá no campo de batalha comigo, respondendo aos calouros, respondendo aos novatos que vão chegar. Não tem esse negócio de não saber, não, porque elas têm baixa autoestima. Ela sabe, mas é o marido que tem que falar. Ela olha até assim, né? Ela olha assim, eu sei porque eu faço live com o casal. Né? Ela olha assim pra esperar ele, vá, Rica na América, eu quero que você fale. Eu não quero escutar negócio de marido, não. A live é com você e eu. Quero escutar da sua boca o que você tem para falar. Então, quando você faz com que elas entendam que é o erro que leva ao acerto, ela arrisca. Ela vai lá e posta. E aí ela vai se fortalecendo. Então, o que eu acho que é o diferencial do meu curso é que eu acho que existe algo por trás de não aprender finanças. Não é, eu não quero porque eu não quero. Eu não quero porque eu sou menor do que porque você é melhor do que eu. Tem algumas questões históricas, questões emocionais, prisões. Então, eu nunca gostei muito desse negócio de mindset. Eu fico dizendo que eu mordi minha língua. Gente, como eu mordi minha língua. Se você não faz uma live dizendo o porquê que ela precisa salvar dinheiro, o porquê que ela precisa... O dinheiro, ele é liberdade. O dinheiro é você defender o da sua família. Dinheiro é paz. É você comprar a paz do seu casamento. É você comprar a liberdade dos seus filhos, deles poderem estudar numa faculdade boa. Passou no Ivy League? Eu tenho dinheiro, meu filho, vá com Deus. Eu não vou trabalhar porque meu patrão me trata mal, tem que ficar limpando o chão dele e ficar sorrindo. Epa, meu filho, um abraço, vou procurar outro emprego. É a sua liberdade. Dinheiro, ele é o veículo. E o dinheiro, ele aumenta ou diminui aquilo que você é. Se você é uma pessoa de caráter, e o dinheiro, ele vai te melhorar, vai fazer com que você vire uma pessoa generosa. Se você é uma pessoa mau caráter, o dinheiro vai te transformar ainda no mau caráter de primeira linha. Eu sempre digo o seguinte, se você está me escutando nesse momento, e você é uma pessoa de caráter, você precisa ter dinheiro. Sabe por quê? O dinheiro e o poder tá nas mãos das pessoas erradas. Porque as pessoas certas se recusam a ganhar e a estar em posições de poder. Eu digo isso a meu marido. Ele foi promovido agora, ele não queria essa promoção. Eu olhei para ele e falei, olha, você precisa dessa promoção. Porque quantas pessoas ruins estão no lugar que você tá? Você que vai fazer a diferença. Então você que tá me escutando que vai fazer a diferença. E hoje nas redes sociais eu acordo, às vezes eu tô meio desanimada, cansada. Porque se for por dinheiro você desiste, a gente fala, não, Verena quer mais dinheiro, ela quer vender curso. Não, você sabe por quê? Eu poderia agora estar vivendo de outra coisa, consultoria. Já tá aposentada. Já tô, o marido é organizado. Pronto. Eu era aquela mulher que só pegava dedo podre, é aquela mulher que tá trabalhando ocupada, ela só pega dedo podre, que ela quer só romance. No final, 2 minutos do segundo tempo, eu não peguei uma criatura organizada. O boy magia é organizada, amiga. Eu não precisava matar na luta, o boy magia, ele é todo organizado. Então, eu digo o seguinte, eu penso nessas pessoas, sabe?
é muito louco. Às vezes você pode achar, não, Verena quer vender curso. Eu penso assim, cara, as pessoas estão esperando minha live. Eu posso mudar a vida dos imigrantes dos Estados Unidos. Já tá mudando, viu? Né? Pode então, eu ter acho que é isso. Vamos passar pro bloco 3? Vamos. We Mind Your Business. Verena, esse é um quadro fixo que a gente faz de bate-bola, perguntas rápidas, respostas rápidas, que a gente faz com todas as convidadas que passam por esse microfone. Qual o primeiro produto, você já falou, né? O primeiro produto que você vendeu quando você era criança? Geladinho. Botei uma caixa de isopor de geladinho na janela da minha casa, no bairro que eu morava, lá no Centro Histórico de Salvador. Você comia metade? Metade, fali várias vezes, já comecei falindo desde nova. Não vendo uma coisa que você gosta, Rico na Mex, esse negócio de quem bebe, vender bebida é complicado, é melhor deixar pra lá. Complete a frase. Concretizar o meu projeto nos Estados Unidos demanda muito? Persistência e resistência. A minha frase de autossabotagem preferida é? Ai, mas eu digo isso pro meu time todos os dias. Mas eu tô cansada, mas fulana não tá fazendo. Pra que eu vou fazer? Ah, mas fulana não faz, mas eu tô melhor do que... Mas eu tô melhor do que fulano. E aí você não cresce, porque você vai, congela, né? Porque você não evolui. Uma empreendedora que te inspira? Anine Bean é uma empreendedora da Dinamarca. Ela é fixada em Los Angeles e ela tem uma marca de roupa. Eu gosto muito dela. Qual o borogodó do seu business? Me humanizar. Me mostrar que eu não sou melhor do que ninguém ali. Mostrar que talvez eu trabalhe um pouquinho mais, fico até de madrugada, um negócio. E parar de criar aquela ideia da rede social que são deuses que estão ali por trás. Eu acho que humanizar. Me humanizar. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Meu time, meu marido, meus amigos e minha família. De volta para o futuro, se você pudesse dar um recado para a Verena que estava lá começando a empreender, o que você diria para ela? Olha, tem gente que não gosta quando eu falo isso não, mas é verdade, gente, eu preciso falar a verdade. Eu iria embora do Brasil antes, eu investia o quanto antes no digital, eu me digitalizaria antes, eu iria para essa parte de vida, que eu fiquei muito tempo batendo cabeça em texto, eu demorei a entender que as pessoas, sabe, é aquela coisa de você não só querer vender o que você quer, eu tinha muito isso, eu queria, não, mas eu acho que texto, a pessoa tem que ler, então hoje eu vendo o que eu acredito, mas com base no que os meus seguidores querem. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Tati. Espero que a gente se veja aí em Nova York quando estivermos vacinados. E a gente possa gravar um podcast em vida, eu e você, para a gente passar isso tudo para os ricos na América. Conta comigo. Um abraço. Obrigada. Tchau. No próximo encontro, a gente bate um papo sobre uma habilidade linda, que é a simplicidade. A gente fala com a Diana Costa, que anda empreendendo do outro lado do mundo, lá na Austrália. Se você gostou desse episódio, compartilhe ele com as amigas tudo, pelo WhatsApp ou pelo Stories do Insta. Não se esqueça de marcar a gente para que possamos repostar vocês nas nossas redes. O nosso Instagram é @mulheresdobusiness. Tchau, galera, que depois da prudência, do dinheiro do bolso, agora só falta a canja de galinha. Que fome!